Neemias capítulo 6. Quero ler com os irmãos versículo 9, versículo 3, primeiramente. Neemias capítulo 6, versículo 3. Olha o que diz: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei parar. E por que pararia a grande obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Digam amém. Diga: estamos em reconstrução e não podemos parar. Diga: estamos em restauração e não podemos parar. Diga: estamos em reconstrução e não podemos parar. Diga para o seu irmão essas palavras, vamos lá, diga para ele, uma vez se você assimilou. Coisa boa. Bem, queridos, alguns irmãos, alguns cristãos, eles acreditam, eles pensam que se viverem de acordo com a vontade de Deus, servindo a Ele fielmente, estando sempre na igreja, dizimando, ofertando e, dentro da medida do possível, fazendo tudo o que é correto, seguindo os princípios da palavra de Deus, obediência aos líderes e toda a ordem que se estabelece. Alguns irmãos, alguns cristãos imaginam que se fizerem tudo isso, eles nunca terão dilemas nas suas vidas, nunca passarão por provações, por adversidades. E quando isso vem, quando vem uma tribulação, quando aparece uma provação, eles atribuem isso talvez a algum pecado que supostamente tenha acontecido. Porque muitas pessoas pensam: eu sirvo a Deus, eu estou na igreja, eu me batizei no último batismo, estou fazendo a conferência profética da reconstrução, da restauração, então nada de mal pode me acontecer, então nenhuma adversidade eu vou ter que passar, eu não vou enfrentar nenhuma oposição, nenhuma perseguição, eu não vou passar por nenhuma escassez, por nenhuma adversidade. E se eu passar, quem sabe foi por alguma brecha, por algum pecado que eu tenha feito. E alguns inclusive eles misturam até a questão espírita, talvez uma vida do passado que eu tenha tido, não é? Quem sabe alguma vida minha do passado, um tempo atrás eu fui um senhor de engenho, e eu escravizava as pessoas, eu oprimia, e quem sabe por isso eu estou pagando por algum pecado nessa vida de agora. E aí misturam tudo e passam toda a vida num processo de culpa, de ressentimento, de indignidade. E sempre começam nessa vida e não desfrutam de todo o bem que Deus pode trazer a esta pessoa. Porque sempre se colocam numa condição de culpa. Então eu estou passando por isso. Foi algum pecado que eu cometi, foi alguma falha que eu... E aí, se nós pegarmos algumas pessoas que são bem, vamos dizer, no máximo corretas, bem rígidas, elas se punem mais ainda, elas se culpam mais ainda. A gente trabalha muito com pessoas assim, que se culpam muito. Se alguma coisa der errado na sua trajetória, foi algum pecado que eu cometi, e ficam procurando um pecado que não existe, jogando sobre si uma culpa que Deus não jogou sobre elas, se colocando numa situação de indigno. Eu não sou digno de vir à igreja, eu não sou digno de exercer esta função que Deus me colocou, eu não sou digno do convite que o meu líder, meu pastor me chamou para vir trabalhar na igreja em uma área. Eu não sou digno de tal situação. E aí Deus quer sobremodo abençoar esta pessoa, mas como ela se coloca numa condição indigna, de culpa, esta pessoa não consegue e coloca a barreira entre ela e Deus, entre ela e a sua bênção. E assim vive toda a vida se culpando por alguma coisa que deu errado, ou até não desfrutando
das coisas que deram certo. E isso é uma lástima na vida de muita gente. Por que eu digo isso a vocês? Eu digo isso porque se Neemias, ele analisasse a sua vida por esse prisma, por esse olhar, dessa forma, ele era um homem para não conseguir realizar os projetos de Deus na sua vida. Veja comigo, ele é um homem que sai do palácio onde ele está, numa condição favorável, íntimo do rei. E aí ele sai da presença do rei, debaixo de um comando de Deus, debaixo de uma direção de Deus, para uma causa nobre, para uma causa especial, que era restaurar os muros e a cidade de Jerusalém. Bom, então ele está debaixo da ordem de Deus. Ele orou para isso. Ele buscou a orientação de Deus para tal situação. E ele chega lá e acontece muitas coisas que parece que são situações de alguém que saiu sem a bênção de Deus, que parece que está debaixo de uma maldição. Quantas pessoas, elas não acontecem isso? Quantas pessoas já não me procuraram por esses tempos e me disseram: pastor, parece que essa coisa não é para mim, parece que esse curso não é para mim, mas eu orei por esse curso, mas eu orei por eu queria fazer tanto o que estou fazendo agora, esse curso, essa faculdade, sei lá, esse trabalho, e agora começaram a surgir tanta coisa que parece que não é para mim isso aí. Isso não é para mim. Eu acho que Deus não é para mim. Mas eu orei, Deus falou comigo, senti paz. Parece que não é para mim essa situação. Será que é para mim, pastor? Quantas pessoas vêm até mim em situações que são de Deus? Quantas pessoas são chamadas na igreja para exercer uma função que muitos elas sonharam, e quando tem a oportunidade de exercer, começam a surgir situações e a pessoa fica a se perguntar: será se isso é para mim? Será se esse chamado realmente é para a minha vida? A pessoa começa uma célula lá, pegou de alguém, ou então multiplicou e com ela foi mais 10 pessoas, e dali a um tempo ela está sozinha com o vice. Meu Deus, o que aconteceu? Será se é para mim liderar a célula? Será se realmente eu tenho esse chamado? Ou então, muito orou para uma pessoa, quem sabe orou para o marido voltar, para a mulher voltar, ou orou para estar com alguém, e agora está com essa pessoa, e começam a surgir situações, e a pessoa se pergunta: mas será se realmente Deus falou comigo, se isso era dele? E na verdade Deus falou com você que era dele. Deus te deu paz, você queria muito, quem sabe, esta pessoa, e agora surgem muitas dúvidas. O que houve de errado? Será se é de Deus mesmo? E muitos se atrapalham nesse processo de achar que não estão na vontade de Deus, que estão errados, que existe alguma brecha, algum pecado, porque as coisas não estão acontecendo como deveriam humanamente acontecer, e deixam de avançar. Só que Neemias, ele não vê por esse lado, porque ele chega lá, e você vai ler todo o livro de Neemias, eu recomendo você a ler. Ele sai debaixo de uma ordem de Deus, e que ele vê, são muitas situações complicadas. Mas mesmo assim, ele se mantém firme no propósito que Deus tem para a sua vida. Digam um amém. Você pode aplaudir a ele, faça isso com alegria. O que você tem encontrado ao longo da sua vida? Muitos desafios. Pois bem, os desafios estão aí para serem realmente vencidos. Se existe algum desafio na sua vida, alguma adversidade que você está enfrentando, ela só foi colocada porque Deus sabe que você tem condição de vencer tal adversidade. Deus nunca nos dá uma cruz que nós não podemos carregar. Escute isso. Estou aqui hoje trazido por Deus para dizer isso para você. Deus não nos permite passar por um deserto para nós morrermos nesse deserto. Se Deus permitir você passar pelo deserto, você pode ter certeza, Ele vai providenciar para você luz,
calor, alimento, proteção, como Ele fez para o seu povo quando o povo passou pelo deserto. Deus sempre vai providenciar um escape para você. Então escute, diante dos desafios, o que nós não podemos fazer é não parar. Digam amém? Está com a sua caneta aí, sua Bíblia, sua agenda? Escreva isso. Diante dos desafios, nós não podemos parar. Diga, não podemos parar. Não foi isso que nós cantamos agora há pouco? Nós não podemos parar. Diga para o seu irmão: ei, santo, aí, lindão, querida, diga, você não pode parar. Escute, todo o processo, ele precisa ser concluído. Todo o processo que se inicia, ele precisa ser completado. Se você iniciou a conferência profética da restauração, você não pode parar. Se você começou, por exemplo, na igreja, se você começou a escola de princípios, você não pode parar na escola de princípios. Você tem que fazer a escola de líderes e não parar na escola de líderes. Você tem que fazer o encontro e não pode parar no encontro. Você tem que fazer o reencontro e assim não parar. A igreja tem um processo para membresia: escola de princípios, escola de líderes, encontro, reencontro, e aí os ministérios. Nós não podemos parar. Todo o processo ele tem um início e tem um fim. Nós precisamos completar o ciclo. Você precisa completar, terminar, concluir o que você começou. Você já ouviu falar da síndrome dos projetos inacabados? Já ouviu falar sobre essa síndrome dos projetos inacabados? É uma pessoa que sempre começa uma coisa, está sempre disposta a começar, seja o que for. Vamos começar isso. Final do ano é uma época em que a maioria faz isso, né? Renovar os votos e começar novos projetos. Só que isso, ele se termina logo no início. É como, já disse a vocês, numa maratona. Quem assiste, por exemplo, a São Silvestre, eu nunca corri, não tenho nem condição de correr, né? Não me meto. Mas você vê, por exemplo, já falei para os irmãos isso aqui, as pessoas que vão para participar, para brincar, para estar ali, aí vai muita gente, 100 mil pessoas, e aí tem um pelotão de elite, que são poucos, os profissionais, os quenianos estão na vanguarda dos títulos, e aí você vê os amadores, eles saem botando assim, a 1000 pelo Brasil, né? Sai botando assim, quando dá a largada, sai louco, enlouquecido e correndo. O pelotão de elite, os que estão acostumados a enfrentar uma maratona, eles vão no ritmo, eles vão no pique, eles vão se guardando para cada etapa. Os amadores vão correndo e enchendo a barriga de água, e daí 1000 metros depois, mais da metade desistiu, mais da metade se entregou. Enquanto o pelotão de elite, eles vão no ritmo, só que eles não param. Eles vão até completar o ciclo, até a etapa final. Eles vão até o fim. E é isso que diferencia eles dos amadores. O que diferencia os perdedores dos ganhadores é porque os perdedores param na metade do caminho. São afetados pela síndrome dos projetos inacabados. Eles começam a fazer alguma coisa, surge algum dilema, eles param. Surge alguma crítica, eles param. Surge alguma adversidade, seja ela qual for, e vou falar dela daqui a pouco mais, eles param. Eles não completam. Eles começam o curso, começam a casa, começam uma relação, começam uma conferência. Só que da metade para o fim é a chuva, é o frio, é o calor, é um parente que chegou em casa na hora de vir para a igreja e eles param. Faltou dinheiro. Me surgiu tal coisa. E aí eles param
o projeto que muitos eles queriam completar. Eles não dão continuidade, e isso faz muita diferença. Esta noite, nós vamos orar com vocês, e em nome do Senhor Jesus, vocês estarão no pelotão, na tropa de elite, que vão completar todos os projetos que você estabelecer diante do Senhor. Você recebe? Dê um aplauso a Ele com alegria. Você pode melhorar esse aplauso? Vamos lá? Vamos com mais ânimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, nós vamos ver alguns motivos por que algumas pessoas param. Por que algumas pessoas param? Vamos ver alguns motivos. Primeiro, elas param por causa de agentes malignos. Eles param por causa de agentes malignos. Eles podem se manifestar de inúmeras maneiras. Os agentes malignos, eles podem se manifestar de inúmeras maneiras para querer parar o projeto que você estabeleceu no seu coração e diante de Deus. Os agentes malignos, eles podem vir vestidos com vestes diferentes. Eles podem vir na veste, na figura, por exemplo, de um amigo, ou de um suposto amigo, que chega para você, bate no seu ombro e diz: eu acho que isso não é para você. Eu acho que você não tem condição de concluir. Você está cansado, para. Poxa, 9 semanas é muita coisa. Olha o verão, aproveite esse verão. Terça-feira, 8 horas, num calor desse, não vai para a igreja, fica em casa. Abre um pote de sorvete de 1 quilo, senta na frente da TV e come todo santo. Vai ver onde vai parar se você ouvir um conselho desse. Só espera. Diga misericórdia. Os agentes malignos podem vir vestidos na figura de um colega, por exemplo. Um colega em que está à sua volta e a pessoa te chateia tanto, te incomoda tanto, ou joga piadas, ou quer tirar a tua estabilidade, para que você venha jogar fora, por exemplo, um emprego dos seus sonhos. E pessoas já vieram para mim com esse discurso: pastor, poxa, tem uma pessoa no meu trabalho que eu acho que vou pedir a conta, pastor. Então assim, para não ter incômodo, eu saio. Eu digo: por que você tem que sair? Você está errado? Não, pastor, mas eu não gosto de incômodo, eu não gosto de chateação, então eu vou sair. Meu irmão, você é um pai de família, por que você vai sair? Pastor, é muito incômodo. Então escute, os agentes malignos, ele vem na figura de colegas para roubar a sua paz. Pessoas com piadas, com palavras, com conversas, para roubar a sua alegria. E aí, muitos, para não se incomodar, desistem do emprego que queria. Quem sabe, pelos dias, poderiam receber uma promoção, ou receber uma dádiva de Deus naquele trabalho. Mas aí a pessoa não suporta a pressão, e por causa do agente maligno, na figura de um amigo ou de um colega, essa pessoa põe fora todo um projeto de vida. E isso é muito perigoso. Diga misericórdia. Os agentes malignos, eles podem vir na figura, por exemplo, de parentes, de familiares, que podem dizer assim: como é que você conseguiu isso? Por que eu não? Eu trabalho igual você. Por que você conseguiu tal coisa? Como é que você conseguiu isso? E deixar você desconfortado, ou deixar você sem jeito, e você não desfrutar aquilo que Deus tem para a sua vida. Como é que você consegue ser feliz com o teu casamento? Porque eu não. Nós casamos na mesma época, nós namoramos na mesma época. Por que você está tão bem e eu não? Podem vir com esses pensamentos para você ficar processando, isso te trazer maus sentimentos. Nós não fazemos ideia como palavras, elas podem afetar a nossa mente e trazer sobre nós um descontrole emocional. E isso é muito perigoso. Há uma ocasião em que o Senhor Jesus, não que a família de Jesus seja maligna, mas escute, Jesus está ensinando em um momento à multidão,
numa casa e alguém chega e diz o seguinte: mestre, interrompe o Jesus e diz: mestre, tua família, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e eles querem falar com você. Aí Jesus diz: opa, como assim? Que história é essa? Quem são as minhas mães? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam no seu coração. Em momento algum, pode aplaudir ao Senhor. Fique à vontade. Em momento algum, Jesus está desonrando a sua mãe. Em momento algum, Jesus está desonrando o seu irmão. Mas opa, por que sua mãe não está junto com a multidão? Por que a mãe chega depois? A mãe tinha que estar com Jesus. Por que os irmãos chegam depois que ele está pregando? É como, por exemplo, eu atendo na igreja, atendimento pastoral, por chegada. Aí eu estou aqui com a fila de irmãos que querem o meu atendimento, e chega alguém de última hora e diz: pastor, é o seguinte, eu quero falar com o senhor. Como assim? Não, eu tenho uma lista para atender. Não é assim. Não, eu tenho que atender esses irmãos que estão aqui desde cedo. Não, é preciso falar com... Não, meu irmão, me perdoe, ou você agenda com a secretária, ou então marca um outro horário, ou então me espera. Esses tempos alguém me esperou assim, o dia quase todo, para me conversar com essa pessoa, porque precisava muito falar comigo. Então, me espere. Eu lhe espero, pastor, pacientemente. Eu fiquei admirado da paciência dessa pessoa, porque eu corri o dia inteiro para resolver um monte de coisa, e a pessoa estava no mesmo lugar me esperando. Então, vamos conversar. Foi muito bom. Escute uma coisa. Mas não é assim, passar na frente dos outros. Como assim? Por que não estavam ali com ele? Mas de alguma maneira queriam interromper a pregação dele. E Jesus diz: não, opa, não é assim. Eu preciso dar prioridade para esses que estão aqui. Nós não fazemos ideia, meus irmãos, como os agentes malignos, eles podem se apresentar a nós. Quando você vai ler, escute, todo o capítulo 6, ele vai falar como os inimigos de Neemias, eles trabalharam para que ele parasse na obra da reconstrução, na obra da restauração. Inclusive, escute, usando de artifícios, falando até em nome de Deus. Eu não vou ler tudo, porque o texto tem muito minucioso. Eu vou me demorar, e eu não quero me demorar com os irmãos. Digam amém. Escute uma coisa, inclusive os agentes malignos podem chegar para você falando em nome de Deus. Meus irmãos, nesses 41 anos de igreja, olha, eu conheço crente, nós há anos, 41 anos no meio, se nunca sair desse ciclozinho. As pessoas têm muito manias, muitos irmãos, muita gente, até mesmo influenciados por demônios, até mesmo ato inconsciente, usam até o nome de Deus, ou consciente ou inconsciente, mas de alguma maneira se tornam agentes malignos para fazer você parar. Eu já vi pessoas chegar e dizer: pastor, eu estou sentindo de Deus, pastor. Essa faculdade de psicologia não é de Deus. O senhor vai se desviar, pastor. Antes, no meio do curso, irmãos vieram falar comigo: pastor, esse negócio, o senhor não vai começar a trabalhar com regressão, pastor? A psicologia não tem nada a ver com isso. Pastor, eu conheço pastores que foram para a faculdade e abandonaram a igreja. Pastor, você vai deixar a igreja? Não vou, meu irmão, não vou deixar a igreja. Isso vai ser um bem para mim e para a igreja, um crescimento para mim e para a igreja. Mas pastor, eu sonhei que o senhor, durante esse curso, o senhor deixava a igreja e se desviava. Meu irmão, então, não sei, meu irmão, mas assim, a princípio está tudo tranquilo. Não estou desviado, não vou me desviar, acho que não. Vamos ver até os 5 anos o que vai dar. As pessoas chegarem a dizer assim: pastor, olha, eu acho que esse negócio, essa faculdade não é. O senhor não precisa. Para quê? O conhecimento, a letra mata, pastor. Aí usam a Bíblia. A letra mata. O senhor pode se tornar um homem muito orgulhoso, arrogante, porque vai ter agora um nível superior. É melhor ser mais humilde. E quando que humildade é uma questão de conhecimento? Humildade é uma questão de coração, gente. Não quer dizer. Eu
conheço pessoas que mal sabem escrever. Eles são arrogantes. Arrogantes assim, ó. Não tem o que pôr na mesa, mas passa por você assim, ó. Hoje eu vi uma reportagem sobre, estava dando hoje, não sei que horário, sobre a premiação ali de uma novela da Rede Globo, das escritoras, das produtoras, não sei. E uma delas, logo quando olhei, não fazendo um pré-julgamento, até disse a Isabelle: essa pessoa já me parece um olhar altivo, porque a Bíblia fala no olhar altivo. Tem gente que olha para você assim, ó, está por cima da carne seca, assim, ó, por cima, assim. Não olha para você aqui, olha assim, ó. Fala, irmão. Não tem umas pessoas assim, com um olhar altivo, assim, ó, podendo, é o máximo. Afinal, não é nada, não tem nada disso. E a pessoa se pareceu naquele momento para mim já, né, toda muito estilosa, de uma forma até exagerada. Eu disse: ó, Isabel, essa pessoa me parece um pouco arrogante. Dali a pouco a mulher disse assim: essa premiação demonstrou que nós somos muito boas naquilo que nós fazemos. Nós somos muito boas. Nós somos demais. Puxa, que alta valorização, não é? Ok, você reconhecer que é capaz é uma coisa, mas você se autopromover nesse sentido: eu sou muito bom. Até eu falo no reencontro, que eu conheci um pregador, que ele terminava o culto, ele saía, e aí terminava o culto e terminava de pregar, descia do altar e ia embora. E eu comecei a fazer a leitura desse procedimento e comecei a observar. Ele pregava, quando ele pregava, ele não ficava depois do culto, ele sempre ia embora, sempre, não era uma ocasião, sempre. E um dia eu disse: meu irmão, por que você, quando você termina de pregar, você vai embora, não fica no final do culto? Ele falou: pastor, você sabe por quê? Porque assim, ó, eu prego muito. Eu sou muito bom naquilo que eu faço. Eu tenho muito conhecimento. Eu prego demais. Então, como eu prego muito, como eu sei que sou um bom pregador, então assim, ó, eu sou humilde. Então, como eu sou humilde, as pessoas vão vir querer me elogiar. Mas como eu sou humilde, então eu fujo do elogio, porque eu sou muito bom. Então, aí eu disse: então tá, então eu entendi. Deixamos assim. O cara era humilde, mas era demais, ele pregava demais. Era tão bom que ele não queria receber elogio, porque ele sabia que era muito bom. Poxa, que alta valorização. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Então escute, queridos, como é perigoso isso. As pessoas se enganam nos seus sentimentos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, durante esse processo, pessoas vieram para mim e disseram: pastor, deixe essa faculdade. Deus quer assim, ó, Deus quer só na graça, só na unção. O senhor pode perder a unção que tem, a graça que tem. O senhor vai se perder, pastor. Não vou, irmão. Mas, pastor, eu tive um sonho com o senhor. Mas eu senti de Deus. Meus irmãos, se eu fosse dar ouvido a isso, eu não tinha completado aquilo que eu estabeleci como meta, como projeto. As pessoas, inúmeras situações da minha vida, as pessoas vieram até dizendo, usando o nome de Deus, mas na verdade eram agentes malignos. Cuide, abra os seus olhos. Algumas pessoas vêm e dizem: mas eu senti de Deus isso, irmão. Às vezes é algo que é para você, a pessoa diz: eu senti que não é para você. Mas como assim? Por que a outra tem que sentir? Por que não você? Porque o outro tem que sentir. Porque não você tem que sentir. Diga misericórdia. Então, no meio da igreja, cuide com isso. Há muitas pessoas que vêm usando uma certa espiritualidade. Olha aqui, irmãos, Deus me mostrou alguma coisa que eu não sei bem o que é, mas não sei, tem alguma coisa. Cuide com isso, meu irmão. Não deixe o diabo vir contra você e querer colocar dúvidas no seu coração. Essa empresa não é para você. Está acontecendo muitas funções, fecha as portas. Esse casamento não é para você. Esse serviço não é para você. Cadê os clientes? As coisas têm se atrapalhado. Olha, eu sinto que não é para você. Cuide com isso. Esse chamado na igreja não é para você. Você começou na assistência pastoral e torceu o pé. Está aí um sinal de Deus que não é para ti.
E as pessoas começam a atribuir situações do cotidiano como se fosse algo espiritual, com sentimentos, a coisas que é de Deus. Mas na grande maioria tem coisas que é fruto do pensamento humano, para querer roubar o projeto e o sonho de Deus na sua vida. Porque talvez são pessoas que não são sonhadoras, talvez são pessoas que pararam na vida. Bom, então é bom que muitos parem também, para que eu possa ter mais semelhantes, igual a mim. Diga misericórdia. Mas Deus não quer que você pare, Deus quer que você avance. Dê um aplauso ao Senhor com uma alegria bem forte, porque Ele merece. Segunda coisa, não dê ouvidos aos agentes malignos. Primeiro, você não pode parar. Diga um amém. Diga: eu não posso parar. Diga para o seu irmão: você não pode parar. Segundo, nós não podemos dar ouvidos aos agentes malignos. Diga: eu não posso dar ouvidos aos agentes malignos. Veja bem, meus amados, o dilema é que muitas pessoas, elas dão ouvido aos agentes malignos. A primeira referência, Neemias, ele diz: eu não vou parar, não tem por que eu parar. Então ele não para, ele prossegue com o trabalho que ele está realizando. Então você começou alguma coisa, meu irmão, complete. Deus não quer que você entre numa sucessão de noivados que nunca chega ao casamento. É a quarta que você noiva e não casa. Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer que você comece a sua casa e continue aí 30 anos só na laje. Deus quer que você termine o segundo piso. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Diga um amém. Receba em nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso a Ele com alegria, porque Ele merece. Eu quero convidá-lo a ler capítulo 6 de Neemias, versículo 9, vamos lá. Versículo 9. Neemias 6, 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos. Diga: atemorizar-nos. Olhem para mim, vocês queridos. A intenção do diabo, quando você dá ouvidos aos agentes malignos, é colocar medo em você, é atemorizar você, é trazer sobre mim, sobre você, a síndrome do pânico. Eu não vou conseguir. O diabo quer que você não tenha a sua carteira de motorista. Quando as pessoas estão lá, vão, quando chegam na hora oportuna, travam. Faz tudo certinho, faz o simulado da prova, para qualquer curso, nota 10. Mas na hora da prova, que é a prova, as pessoas amarelam. Elas param, ficam com medo, ficam atemorizadas. Elas param, porque elas dão ouvido: eu não vou conseguir, isso não é para mim. O dilema é que muita gente dá ouvido, não dê ouvidos a sentimentos que não trazem coisas boas para você. Não dê ouvidos a sentimentos que deixam você travado, impotente. Não dê vazão a sentimentos e a pensamentos que deixam você para baixo, deixam você péssimo. Não dê vazão aos pensamentos, escute, que deixam você deprimido. Não dê ouvidos aos agentes malignos. Eles querem deixar você com medo. Eu não vou conseguir a minha saúde, a minha cura. Eu não vou conseguir a minha libertação. E comigo é sempre assim mesmo. É certo, alguém já disse isso. Meu pai já disse, minha mãe já disse. O irmão chegou para mim e disse: ó, irmão, deixa aí, não adianta, isso não é para ti. Não dê ouvidos a esses sentimentos e a esses agentes malignos. Eles querem paralisar você, querem atemorizar você, deixar você temeroso, com medo, com insegurança. Não dê ouvidos a esse sentimento. Diga um amém. Você pode aplaudir a Jesus, faça isso com alegria.
fazer então, pastor, com esses sentimentos, com esses pensamentos, com esses agentes malignos que aparecem no meu caminho para me parar? São muitos à minha volta, dizendo a mim. Algumas pessoas até profetizaram que é para me separar. Algumas pessoas até tiveram revelações que é para mim deixar esse homem, deixar essa igreja. Alguém um tempo atrás veio a mim dizendo: pastor, eu quero sair aqui da igreja porque alguém profetizou para mim, pastora tal, de tal igreja, que é para mim sair daqui e ir para lá, nesse escritório. Eu disse: meu irmão, isso não é de Deus, porque Deus não é antiético. Eu nunca fui na casa de ninguém orar e dizer: sai da tua igreja e vem para a minha. Nunca. Em todos os meus anos de ministério, essas coisas não é de Deus. Deus não age assim. Essa pastora que fez isso, primeiramente ela é antiética. Então Deus não é de Deus. Mas pastor, eu senti a confirmação, então vai. Tudo bem. Eu estou dizendo que não é de Deus, mas você acha que é? Não estou dizendo isso, meu irmão, para segurar você, por causa do seu dízimo, do seu cargo. Não, eu não trabalho desse jeito. Mas digo a você, não é de Deus. Mas pastor, ela falou, Deus profetizou, tal. Então vai. Foi. 9 meses esteve lá. Até que voltou. Aí voltou e disse: pastor de Deus, bem que o Senhor disse. Pois é, meu irmão. É só você fazer uma leitura da palavra de Deus. Deus não vai contra os teus princípios. Cuide disso, queridos. Algumas pessoas poderão vir como agentes malignos para parar você, para impedir. Você sabe, eu estava noivo da minha esposa. Eu estava noivo dela. Um dia chegou uma pastora na minha casa e disse assim: pastor, eu vim aqui trazer uma mensagem de Deus para o senhor. Essa moça não é de Deus. Estava minha mãe lá e eu ficamos assim: meu Deus do céu. Por quê? Por quê, pastora? Não é de Deus. Primeira coisa, pastor, ela é muito nova. Ela tinha 16 anos quando eu conheci ela. Ela é muito nova, essa moça que o senhor vai casar, que o senhor está noivo. Segunda coisa, ela não é do ministério. O senhor é um homem do ministério. E terceira coisa, eu sinto que não é de Deus. E quarta coisa, o senhor tem que casar com uma mulher experiente. Sabe o que aconteceu? Quando a pessoa foi embora, depois eu conversando com a mãe, eu comecei a ligar as coisas. Essa mulher era separada do marido. O esposo, o pastor, ela pegou ele com outro homem na cama. Aí separou dele, do cara. E aí ela estava sozinha agora. E algumas vezes ela foi pregar na minha igreja, em São Paulo, que eu pastoreava. Como nós éramos da mesma região, então os pastores vinham pregar na igreja uns dos outros. E ela foi na minha igreja e pregou, e ficou muito amiga da mãe, e foi ficando. De vez em quando ela vinha: pastor, posso pregar? Pode. E eu nunca me toquei. Nesse dia eu abri meus olhos. Aí eu entendi. A última palavra foi: só tem que casar com uma mulher experiente. Eu disse: ai, me arrepiou até a coluna assim. Eu disse: ai, meu Deus, isso não é de Deus. Aí eu liguei para a pastora, disse: meu amor, olha, tem uma pastora aqui assim, assim, me disse tal coisa. Ela disse: manda essa mulher. Não vou dizer o restante. Meus irmãos, olha o laço. A mulher veio falar, na verdade ela estava com interesse em mim, e veio dizer que não era de Deus. Rapaz, olha que laço maligno. Escute uma coisa: as pessoas vêm até falando em nome de Deus para querer parar o projeto que Deus tem na sua vida. Isso é muito perigoso. Antes de eu vir embora, irmãos da igreja, quando eu anunciei que eu vim aqui para o sul, irmãos começaram a ter sonhos. Pastor, eu tive um sonho que não era de Deus para o senhor ir para o sul, pastor. Que a pessoa ficar aqui, não é tempo ainda. Eu dizia: mas meu irmão, eu orei a Deus, Deus me deu uma resposta. Não é tempo, pastor. Eu tive um sonho com o senhor, pastor, que não era tempo para o senhor ir para o sul. Não vá, fique aqui na igreja, na verdade. Eles queriam que nós ficássemos lá. Eu começaram a ter sonhos. Aí quando eu cheguei aqui, no dia que eu cheguei aqui, a coisa já se atrapalhou para mim. Aí eu pensei: paz, realmente, a gente fica em dúvida.
Talvez já tenha acontecido isso com você, que já aconteceu comigo. Eu fiquei, meu pai. Aí quando sempre tinha uma prova complicada na minha vida, eu dizia, mas será se realmente? Aí eu ia orar a Deus, e Deus me tranquilizava o coração. Talvez vinha pensamento em você dizer, será se eu estou na igreja certa? Será se essa igreja é de Deus? Será se é de Deus? O que fazer com esses agentes? O que fazer com essas coisas? Vamos ler a parte C do versículo 9, vamos lá. A parte C do versículo 9 diz: ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Digam amém. Sabe o que Neemias vai fazer? Quando vem os agentes malignos, ele não para, ele não dá ouvidos a esses agentes malignos, e ele vai orar a Deus para que o Senhor fortaleça a sua vida. Sabe o que nós temos que fazer? Quando estivermos nesse meio de dúvidas, querendo parar, nós precisamos orar a Deus para que Deus nos fortaleça. Você pode aplaudir a Ele? Por favor, faça isso com alegrias. Anote aí, Filipenses 4,13. Alguém sabe, é um texto muito fácil. Filipenses 4,13. O que diz? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Há algumas versões que diz, tudo eu posso porque o Senhor me fortalece. Digam amém. Sabe quem te fortalece? É o Senhor. Nós precisamos orar a Deus para que o Senhor nos fortaleça. Anote também Efésios 6,10. É um texto muito conhecido. Efésios 6,10, o que diz? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando vierem os agentes malignos, você e eu precisamos orar, trancar o pé, nos ajoelhar, orar a Deus e dizer, Senhor, me fortaleça. O diabo quer roubar as tuas forças, mas Deus quer te fortalecer. Você vai sair fortalecido dessa reunião nesta noite para vencer todos os agentes malignos que vierem no teu caminho. Você crê? Dê um aplauso ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Sabe quem te fortalece? O Senhor te fortalece. Então vá orar ao Senhor. Venha para a igreja, venha para a casa de Deus. Escute, durante algum momento vem aqui na igreja, vem orar. Pega o projeto da casa, pega a fotografia da família, traz a peça de roupa. Não precisa ter horário de culto. Venha na igreja, te ajoelha nesse altar, clama ao Senhor e peça que Ele te fortaleça. O Senhor vai fortalecer você, e você vai ver os teus projetos estabelecidos e concluídos para a glória do Senhor. Só os que recebem, dê um aplauso ao Senhor com alegria, porque Ele merece. Por favor, se coloque em pé. Eu vou orar com você em nome de Jesus.